Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32, a partir do versículo 15. Esse texto é quando Moisés desce do Monte Sinai, onde ele fala com Deus, e aqui é a primeira vez que ele fica num período de 40 dias, mergulhado na nuvem da presença da glória de Deus. E a palavra do Senhor diz assim, Êxodo 32, 15. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham feitas por Deus, e o que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Outra versão diz pelo dedo de Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Queridos, esse é um texto muito conhecido, Deus vem tirando o povo do Egito, Deus se manifesta de diversas formas, e nesse momento aqui, Deus quer mostrar como será a continuidade do relacionamento dele com o povo. Então Deus se manifesta no Monte Sinai. Primeiro existia um desejo de Deus de que todos se envolvessem. Moisés tenta convencer o povo a subir o monte, e o povo diz: não, a gente não vai subir, senão a gente vai morrer. Moisés fala: não, Deus não quer matar vocês, Deus só quer que vocês entendam e tenham temor, mas eles não sobem. E aí chega uma hora que Deus diz: agora ninguém põe o pé nem perto, nem animal chega perto do monte. E Moisés sobe e fica 40 dias mergulhado naquela nuvem de glória, de manifestação de fogo, relâmpago, trovão. E quando o povo vê que Moisés não descia por 40 dias, eles resolvem tentar um atalho para o relacionamento com Deus, e algum abençoado tem a ideia de fazer um ídolo, um bezerro de ouro, para que eles pudessem se relacionar e adorar esse bezerro como se fosse Deus. E nessa hora Deus manda Moisés descer, e o texto, irmão, perdão a minha sinceridade, mas tem uns textos da Bíblia que são engraçados, porque várias vezes Deus está falando meu povo, meu povo, meu povo. Aí nessa hora Deus fala assim: ó Moisés, o teu povo caiu em idolatria. É como Deus fala: essa característica aí é sua. E aí quando Moisés desce, ele está ouvindo o alarido, o barulho, e aí Josué fala: olha, eu estou ouvindo barulho de guerra. Ele fala: isso não é barulho de guerra não. E na verdade, quando ele chega, era uma espécie de adoração mesmo, aquele ídolo. E quando Moisés vê aquela adoração, ele fica quase endemoniado, indignado, e o cara quebra as tábuas que Deus escreveu com o próprio dedo dele. Ele joga no chão essas tábuas e quebra. E queridos, é muito interessante que em toda a Bíblia Deus se mostra como um Deus de recomeços. Ele se mostra como um Deus que aceita o arrependimento genuíno. Ele se mostra como um Deus que aceita a restauração. Ele se mostra como um Deus que começa de novo, às vezes, algumas vezes. E é muito interessante porque a gente tem muita dificuldade com isso. A gente ama ouvir a história de uma conversão genuína, Então isso toca o nosso coração. Então eu lembro que quando eu era garoto, era muito comum a gente ter reuniões e cultos com testemunhos de ex-bruxo, ex-traficante, ex qualquer coisa ruim, irmão, ex-satanista, ex-funcionário da Globo, qualquer coisa, irmão.
ex-pagodeiro, ex-usuário de Crocs, qualquer coisa, irmão. Qualquer coisa que se tinha, o povo gosta de ouvir o testemunho do que Deus fez na vida das pessoas. Isso realmente é sensacional, né? Isso atrai, e o nosso coração tem uma fé muito grande para crer na conversão das pessoas, né? Então eu me lembro que uma vez me chamaram para uma reunião e falaram assim: pastor, a gente quer ter um cara que tem um testemunho incrível aqui, que é um cara que mergulhou assim na homossexualidade, tinha uma vida totalmente promíscua, e ele está convertido, é um homem de Deus, e a gente quer que ele venha pregar aqui na igreja, para os jovens. Eu falei: poxa, é um tema, cara, muito importante. E eu fui conversar com o menino, e eu fiquei meio preocupado. E aí eu virei para o pessoal que estava em volta e falei, o pastor que levou ele, falei: cara, quanto tempo que ele tem de conversão? Ele falou: 3 meses. Eu falei: cara, você não acha que é um pouco prematuro para a gente, né, botar esse cara para dar esse testemunho assim? Será que o negócio está bem resolvido, né? Não, pastor, 100%. Irmão, não durou mais 1 mês, né? Mas a gente tem isso mostra como a gente tem uma facilidade grande para crer na conversão das pessoas, seja o pior que for. Agora, muitas vezes a gente tem dificuldade de crer novamente numa pessoa que já tinha se convertido, que passou por um processo de conversão, que conheceu a verdade e teve uma grande queda, uma grande falha. Eu quero que você entenda que eu não estou aqui minimizando o pecado e as consequências do pecado. Pelo contrário, o que a gente ensina na igreja é quando principalmente uma liderança peca, um pastor cai num pecado grave, como um adultério, alguma coisa assim, ele precisa ser destituído da sua posição, e talvez ele leve muitos anos para voltar para esse lugar. Por quê? Porque o seu testemunho precisa ser reconstruído. Isso não fala de liberar perdão ou não. A gente pode liberar perdão para ele no primeiro dia, e a gente vai fazer isso. A partir do momento que ele fala: pastor, eu pequei, olha, eu pequei, eu me prostituí, eu fiz o que seja, e ele falar: me perdoem, a gente vai falar: eu te perdoo. Agora, entender que essa pessoa está pronta para ocupar um lugar onde essa posição é respaldada por um testemunho de vida, essa é outra história. Mas a verdade é que a gente tem muita dificuldade para acreditar em novos começos daqueles que já conheceram a verdade. E isso às vezes não só para o outro, mas até para nós mesmos. Você não precisa abrir, mas Gálatas capítulo 6, versículo 1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Então a Bíblia fala desse lugar de restauração, de reconciliação, de conserto. É claro que existe um caminho para isso, e é sobre esse caminho que eu quero falar. Mas muitas vezes nós temos muita dificuldade com isso, e às vezes nós impomos para as pessoas essa imagem de que, olha, se você caiu, nunca mais você vai voltar para o lugar de onde você veio. Agora, quando a gente olha a história dos homens de Deus, é muito fácil a gente ver quantos recomeços houveram aqui. Então, por exemplo, quando a gente olha para a vida de Moisés era um cara tão incrível desde o começo. Você consegue imaginar o que é um cara que saiu de um povo que era escravo, foi adotado pela filha do faraó e cresceu na corte, irmão. Esse era o maior império que existia na época. Então ele cresceu tendo do melhor. Ele tinha a posição que qualquer outra pessoa ia invejar, ia desejar, mas a Bíblia diz que ele preferiu ser maltratado com os hebreus do que desfrutar daquilo, da posição de ser considerado filho da filha do faraó. Então ele já era alguém que tinha um nível de conhecimento daquilo que Deus tinha para ele, que foi fiel à sua identidade como um hebreu, como alguém que cria em Deus, mas ele comete um erro terrível. Ele se envolve em um assassinato. Ele não só mata um egípcio,
mas ele esconde o corpo. Quando seu crime vai ser descoberto, ele foge. Irmãos, ele fica 40 anos escondido no deserto. Ele constituiu família, ele esqueceu provavelmente do chamado que ele tinha. Quando a gente olha para a vida de Davi, Davi não foi só um adúltero, mas Davi foi um assassino também. Eu não estou minimizando esses pecados, eu quero mostrar isso para você, mas a grande verdade é que Deus encontrou no coração de Davi um coração contrito, quebrantado, voltado para Ele, que reconheceu o seu pecado. Quando a gente olha para Pedro, a gente vê que Pedro, depois de viver tudo que ele experimentou com Jesus, e Pedro era aquele tipo sanguíneo, cabeçudo. Eu tenho uma identificação com Pedro, Às vezes eu rio lendo a história de Pedro, falo, cara, Pedro era burro pra caramba, Jesus vai fazer o lava-pés com os discípulos, irmão, já está 3 anos e meio andando com Jesus. Jamais me lavará os pés. Aí Jesus olha para ele e fala, cara, se eu não lavar seus pés, você não entendeu nada, você não tem parte comigo. Deus lava o pé, a cabeça, o corpo. Você era Pedro. Ele chega para Jesus, quando Jesus diz que ia morrer, ele fala assim, de jeito nenhum, antes de te tocarem, precisam me matar. O que ele está dizendo? Eu dou minha vida por você. Só que quando Jesus é preso, só para não ser relacionado com Jesus, ele nega Jesus 3 vezes. Ele desiste, ele volta a ser um pescador, mas Jesus manda chamá-lo. É muito interessante, porque quando Jesus chama os discípulos, ele diz assim, chame os discípulos e a Pedro. Por quê? Porque Jesus não considerava Pedro um discípulo, não. Eu creio que Pedro não se considerava só mais um discípulo. E se alguém chegasse e falasse, Jesus ressuscitou e está chamando os discípulos aí, 10 no momento iriam e Pedro não iria. Mas Deus fala, chama os discípulos e chama Pedro. Pedro tem que vir. Por quê? Porque existia um recomeço. Jesus fala para ele, você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Então não só Jesus dá um caminho de restauração para ele, mas ele inicia se tornando a figura principal e a voz de maior autoridade entre os apóstolos. Então Deus é um Deus de começo. E eu gostaria, queridos, de falar aqui que existe um processo para isso. Eu quero ter o cuidado, principalmente em dias de hipergraça, onde tem muita gente pregando que você pode fazer o que você quiser da sua vida, e que Deus não está aí, não está nem aí, Eu sempre, quando eu vou pregar isso, eu lembro de um videozinho que tem na internet, um memezinho, mas é verdade, que o cara, aqueles programas policiais assim do interior, lá daquelas regiões de barra pesada, aí os caras prenderam um ladrão lá e o repórter vai entrevistar, e aí ele está falando com o cara que roubou, não sei o que, ele fala, não, eu sou ladrão mesmo, eu roubo mesmo. Aí eu não sei o que ele fala, e o cara, parece que o ladrão fala assim, Deus o livre. E aí o repórter fala, o que é, rapaz, você acha que Deus aprova suas presepadas? E ele fala assim, não, aprovar não aprova, mas ele passa os panos, Então esse aí é o Deus que muita gente acredita. Então, apesar de Deus estar disposto, querido, a oferecer a restauração para aqueles que têm um coração contrito, quebrantado, existe um processo, existe um caminho para receber essa restauração. E o primeiro deles, todo o processo de restauração começa com você reconhecer o seu erro. E é por isso que a gente diz que esse contexto de hipergraça, ele é tão preocupante, porque as pessoas que acreditam que não importa a forma que você vive, você precisa acreditar no amor de Deus, essa pessoa nunca vai entrar num lugar de arrependimento e de reconhecer seu pecado, porque ele está vivendo na lama dentro da igreja e ele acha que está tudo bem. E se você dizer para ele que ele está errado, que ele está andando em trevas, é você que é religioso. Então a primeira coisa é falar, eu pequei, esse pecado é meu, eu decidi, eu escolhi. Se o diabo teve alguma participação nisso, eu cedi a ele, eu dei para ele autoridade, eu ouvi o que ele estava me dizendo.
Eu quero que você vá comigo para Êxodo capítulo 34. Versículo 1. Então olha só, antes de você ler o texto, só vem aqui comigo. Êxodo 34, 1. Moisés quebra as tábuas dos 10 mandamentos, ele destrói aquele bezerro de ouro. A Bíblia diz que ele vai para o meio do arraial, ele fala aqui, ó, quem aqui não caiu em idolatria? E só uma das tribos se aproxima dele, que é a tribo de Levi. E a partir daqueles momentos, levitas são separados para oferecer ofício ao Senhor, sacerdotes, sumos sacerdotes, e aqueles que oficiavam no templo só podiam vir da tribo de Levi. Deus deu um favor para eles, separou eles de forma especial, e depois que isso acontece, Deus fala para Moisés, cara, a gente tem que fazer de volta, você tem que voltar para o lugar de onde você errou. E aqui Deus está preparando Moisés para subir de volta, 40 dias no monte. Então Êxodo capítulo 34, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: disse o Senhor a Moisés, tale 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte, lá mesmo no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e subiu ao monte Sinai logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Queridos, é muito interessante, porque em outros momentos que Deus repreende Moisés, Moisés tenta jogar a culpa no povo. Moisés fala assim, olha, Deus... Moisés inclusive faz isso depois de volta, quando Deus, ele fere a rocha, e Deus fala para ele, você não vai entrar na terra prometida, e aí ele diz para o povo, eu não vou entrar por causa da dureza de vocês. Então várias vezes Moisés joga a culpa nos outros, mas aqui Moisés não joga a culpa em ninguém. Ele assume que ele errou, que ele quebrou as tábuas, ele faz exatamente aquilo que Deus pediu. É muito interessante a tendência que a gente tem de jogar a nossa culpa, ou como o ponto que gerou a nossa escolha pelo pecado, em outra pessoa, isso desde o começo. Quando Adão e Eva pecam, Deus chega para Adão e fala assim, Adão, por que você está se escondendo? Estou escondendo porque eu estou nu. Deus chama ele e fala assim, vamos conversar, você comeu da única árvore que eu falei que você não podia comer? E aí o que Adão faz? A mulher que você me deu, a mulher que tu me deste, me fez comer. Aí a mulher o que faz? A serpente me enganou. Cara, o diabo foi o que teve mais caráter aqui, porque ele não botou a culpa em ninguém. Mas então existe uma tendência natural da gente jogar a culpa nos outros, a gente tentar colocar a culpa em qualquer outra coisa. Agora, a primeira coisa para um processo de restauração é você dizer, a culpa é minha. Eu confesso para você que na minha mente, muitas vezes religiosa, é muito difícil olhar para o pecado de Davi. Eu amo Davi, Davi é uma das figuras mais fantásticas das Escrituras, eu amo pregar sobre Davi, mas é difícil para mim falar do pecado de Davi. Você fala, cara, como que alguém que enfrentou um leão, um urso, que tinha uma fé a ponto de enfrentar um gigante, de pegar 5 pedras e falar, não, Deus é comigo, esse incircunciso não vai falar do meu Deus. Aí esse mesmo homem que não teve coragem de tocar no ungido do Senhor, esse mesmo homem que depois de cortar a orla do manto de Saul, cai de joelhos, clama pelo juízo de Deus, esse mesmo homem não só cai em adultério, mas coloca o marido daquela mulher para
um fiel soldado para morrer no pior campo de batalha. Você olha e fala assim, como que aquele homem conseguiu fazer isso aqui? E eu acho que é um desafio e é uma tentativa para nós entender por que Saul foi rejeitado e Davi foi aceito. É muito interessante porque o momento em que o profeta Samuel chega para Saul e fala assim, olha, você já tem errado muito, mas agora você agiu como um louco, e Deus escolheu um melhor que você. Sabe quando é? Quando Saul decide oferecer sacrifício que poderia ser feito só pelo sacerdote. Mas Davi fez uma coisa muito parecida, porque Davi entra no templo e ele no tabernáculo, e ele pede a comida para o sacerdote, pão que só o sacerdote podia comer, o pão da presença. E depois Jesus cita isso como uma referência. Então qual é a diferença dos dois? E para mim, querido, é muito claro, é a diferença do coração. E eu entendo, isso mexe demais com o meu coração, porque Davi aprendeu, para mim, eu vejo uma chave espiritual, e ele levou isso para a vida toda dele. Apesar de ser falho, carnal, limitado, ele aprendeu um caminho que se resume em 3 textos, em 3 salmos de Davi. Eu quero que você abra comigo no Salmo 139. Gente, que barulho bonito das Bíblias mexendo as folhas, até um arrepio. Aqui arrepiou. Salmo 139, a partir do versículo 23, olha o que Davi diz. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece as minhas inquietações, vê se há em mim, em minha conduta algo que te ofende. É a NVI, minha versão. Vê se há em minha conduta algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Então eu vou somar 3 salmos. Então Davi está chegando aqui diante de Deus e está falando: Deus, me ajuda, me sonda, você consegue ver o meu coração melhor do que eu, e veja se no que eu estou fazendo tem alguma coisa que te desagrada. Então para mim, Davi encontrou esse caminho da autoanálise, de entender que ele era falho, que ele era pecador, e pior ainda, que ele pecava e muitas vezes não percebia. Vá comigo, volte um pouquinho, Salmo 19, 12. Olha como esses 3 textos, eles se encaixam e eles falam de uma verdade só. Salmo 19, 12, ele diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que eu desconheço. Logo depois ele vai dizer assim: me livra dos pecados que são voluntários. Ele está falando dos pecados que ele conhecia. Então Davi aqui, ele está reconhecendo a incapacidade de olhar para ele mesmo e reconhecer todos os seus pecados. Ele está falando aqui: Deus, existem pecados que eu não reconheço que são pecados. Agora, para fechar tudo isso, vai comigo para o Salmo 32. Salmo 32, 3. Diz assim, olha o que Davi diz: enquanto eu mantia escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, eles não serão atingidos. Existe uma história que eu gosto muito, que ilustra tanto o que o pecado faz com a gente.
Eu lembro que uma vez eu preguei uma mensagem falando sobre pecado e santidade, e um amigo me contou, falou, cara, eu vi um documentário uma vez, aqueles documentários tipo National Geographic, e ele falou, era um documentário sobre uma tribo de esquimós, que estava sendo atacada por lobos selvagens. Então ele dizia, cara, o contexto deles era muito difícil, porque você sabe como esquimó vive daquele jeito, cheio de roupa de pele, então eles não têm mobilidade, o movimento na neve é difícil, tudo é difícil. E tinha uma época do ano que as matilhas de lobo vinham e atacavam a tribo. Então elas roubavam a caça, os peixes, as focas que eram mortos e congelados, difícil de congelar, não era? Então eles roubavam os depósitos, atacavam até crianças. E esses esquimós começaram a tentar caçar esses lobos. Mas a dificuldade de caçar era muito grande, por quê? Porque esse animal de pelagem clara, corpo esguio, magro, então muito rápidos, muito ligeiros, eles não conseguiam, estavam com uma dificuldade muito grande de conseguir matar e caçar ou se proteger desses lobos. Mas eles desenvolveram uma armadilha muito simples. O que eles faziam? Eles pegavam uma faca muito afiada e mergulhavam essa faca no sangue de uma foca ou algum animal. Então eles pegavam essa faca, amarravam numa vara de mais ou menos 1,5 metro, amarravam na ponta, então ficava igual uma lança, e eles enterravam essa vara no chão, com a faca para cima, até que a ponta tivesse mais ou menos na altura da cabeça de um lobo, e só deixavam lá. O que acontecia é que esse animal era atraído pelo cheiro do sangue, então ele via, começava a cheirar o sangue ali e começava a lamber aquela faca. Só que ele ficava tão empolgado com o sabor, o gosto do sangue, que ele não percebia que lambendo a faca ele começava a fazer vários cortes na língua. E em pouco tempo ele já não estava mais lambendo o sangue de peixe ou de foca, mas ele estava lambendo o próprio sangue. Sabe o que acontecia? Aquele animal ficava ali tomando o próprio sangue. Quando eles acordavam no dia seguinte, aquele lobo estava caído do lado daquela faca, com o estômago cheio do seu próprio sangue, morto. E o pecado faz isso com a gente. Então o pecado ele te seduz, ele provoca você, ele te oferece um prazer, e você vai aos poucos e você começa a provar aquilo, você começa a ter um prazer que é momentâneo, e você não percebe que na verdade aquilo está roubando a sua vida, está matando você. E o primeiro passo é reconhecer: esse pecado é meu. Aqui Moisés, ele não negociou com Deus, ele não reclamou, ele não falou, Deus, na verdade a culpa é do povo, porque eu estava com ódio do bezerro de ouro. Ele falou, Deus, o que eu preciso fazer? Então a primeira coisa, reconhecer a sua culpa, assumir a sua culpa. Em segundo lugar, aceitar as consequências. Então Moisés, ele sobe pela segunda vez, ele fica exatamente 40 dias mergulhado no Monte Sinai, na presença da glória. Ele faz exatamente o caminho de volta, ele para do lugar onde ele caiu, aonde ele falhou, e começa de volta. Agora, muitas vezes, querido, as pessoas querem consertar a sua vida, elas querem o perdão de Deus, mas elas não estão dispostas a começar de volta, a restituir, a restaurar. E sabe uma coisa que é muito comum que a gente vê em tantos anos de ministério? Alguém que vem para a gente e confessa um adultério. Deixa eu fazer um parênteses só aqui. Queridos, toda vez que a gente prega de santidade e pecado, e a gente fala de pecado da área sexual, tem alguém para dizer assim, vocês acham que só pecado sexual é pecado. Tudo é pecado do mesmo jeito.
Então vocês não falam do orgulho, vocês não falam da vaidade, parece que só pecado sexual que é pecado. Normalmente o cara que diz isso é porque está com pecado sexual. Coisa ruim. Agora eu quero que você entenda uma coisa, se diz muito fácil assim, ó, não existe pecado, nem pecadinho, nem pecadão. Irmão, eu quero dizer para você que isso não está na Bíblia. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Jesus dizendo assim, ó, maior pecado cometeu aquele que traiu o Filho do Homem. Opa, peraí, maior pecado? Então se tem maior, tem menor. Eu vejo a Bíblia falando, Jesus dizendo que tem um único pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, existiam coisas que eram pecados, que tinham que ser confessados, existiam coisas que você tinha que se afastar do arraial e se purificar. Então o que eu posso dizer é que tudo sim é pecado, mas existem diferenças. O apóstolo Paulo, por exemplo, chega e diz assim, olha, todos os outros pecados vocês cometem para fora do corpo, mas aquele que comete imoralidade sexual peca para dentro. Então não venham me dizer que não tem diferenças, que tem. É claro que tudo é pecado, mas na verdade para você cometer uma imoralidade sexual, um adultério, existem vários outros pecados e concessões que você tem que quebrar até chegar lá. O pecado de infidelidade, ele envolve mentira, ele envolve engano, ele envolve egoísmo. Irmão, tem um pacote de desgraça do Satanás aqui. Então muitas vezes, voltando, é muito comum alguém chegar às vezes para a gente no aconselhamento e confessar um adultério, e ele acha que ele confessou para Deus e está tudo bem. Eu falo, cara, a restauração da sua vida envolve fazer o caminho de volta. O que é fazer o caminho de volta? Volta lá para trás quando você não tinha pecado ainda, quando você andava em verdade. Então você confessa, você precisa pedir perdão para quem se ofendeu, você precisa restituir, você precisa voltar. Eu demorei muito para entender, querido, mais ou menos assim, por que eu tenho que sofrer consequência do pecado? Então peraí, Jesus me perdoou, então Ele me perdoou, e a Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento meus pecados, então por que eu tenho que pagar pelos meus pecados? A verdade, irmão, é que nenhum de nós seria capaz de pagar pelo nosso pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então se você morresse para pagar pelo seu pecado, você não estava fazendo nada além de ficar quites. É o que você merece. Então é impossível a gente pagar pelo nosso pecado. Só o sacrifício, o sangue de Jesus pode pagar pelos nossos pecados. Mas existe uma grande diferença entre o que é o perdão dos nossos pecados e o que é a isenção de consequências. Então entender e abraçar a consciência de que existe uma restituição a ser feita, irmão, isso faz parte do processo de restauração. Então olha só que interessante, lá em 2 Samuel capítulo 12, a partir do versículo 10, você conhece a história. Então Davi é seduzido por uma mulher chamada Batseba. A primeira coisa, que Davi foi burro pra cacilda, porque o povo estava na guerra, ele deveria estar lá. Ele estava no palácio, ocioso, e acabou olhando para uma mulher e se encantando com ela. Ele manda trazer essa mulher, ele se deita, tem relações com ela e manda devolver a mulher. Ele achava que seu pecado seria esquecido, encoberto. Só que ela engravida. Como que ela vai ficar grávida e o marido está fora? Ele tem uma ideia que parecia genial. Ele fala, vou dar uma honra para o marido, vou dizer que ele é um bom soldado e vou mandar ele dormir com a esposa na casa dele. Quando ela engravidar, o cara tá fora todo esse tempo na guerra, não tem erro, né, irmão? Voltou para casa, é sucesso. Foi isso que ele pensou. Só que esse cara era tão fiel que ele não conseguia imaginar os soldados ao relento, e ele não volta para casa. Eu deveria estar na guerra, eu vou aqui desfrutar da minha esposa. Quando Davi viu que seu plano deu errado, ele tem outra ideia, que parecia genial. Ele chama seus oficiais e fala assim, coloca Urias no pior frente de batalha, no pior lugar, porque
porque ele vai morrer. E o que acontece é que ele morre. Então aí não tinha mais adultério. Ele fala, agora pega essa mulher e dá para mim, porque ela é viúva. Só que chega um cara chamado Natã, um profeta, ele já chega assim, Natã é sensacional. E ele chega e faz a verdade é que ele arma uma cama de gato para Davi. Ele fala, olha Davi, tinha um cara que tinha uma ovelhinha só. Ele tratava ela como se fosse um da família, ela comia a sua mesa. E o seu vizinho tinha muitas cordeirinhas. Mas quando chega um viajante para visitá-lo, e ele quer servir a sua visita, ele pega a cordeirinha do seu vizinho, que tinha uma só, e mata ela e serve para o seu amigo. E ele fala, o que você acha que esse homem deveria fazer? E Davi não pensa duas vezes, fala, o homem que fez tal coisa deve morrer. E aí Natã fala assim, eu fico imaginando tanto em que tom de voz Natã falou isso. Eu imagino que não foi bom para Natã, mas que Natã olhou para Davi e falou assim, Davi, é você, Davi. Você que fez isso, Davi. E é tão interessante que Davi, ele não nega, ele cai de joelhos, ele fala, pequei contra o Senhor. E eu vejo que o arrependimento de Davi foi tão genuíno, que antes que Davi falasse assim, Deus me livra, tenha misericórdia de mim, Natã olha para ele e fala assim, o Senhor já te perdoou, você não vai morrer. Uau, perdão e a graça de Deus. Você entende que o que vem depois não envolvia mais a falta de perdão. Deus já estava dizendo através de Natã, o mesmo profeta que apontou o pecado, fala assim, o Senhor já te perdoou. Então o problema aqui não é se Davi ia ser perdoado, não. Ele já tinha sido perdoado, só que não termina aí. O Senhor já te perdoou, ele diz, mas a espada dos amonitas que você usou para matar Urias, jamais vão se apartar da sua casa. Irmão, durante a vida inteira de Davi, eles foram perseguidos e mortos por esse povo. Ele diz, o Senhor já te perdoou, você não vai morrer, mas do meio da sua própria família, eu vou suscitar desgraça. Davi viu o irmão estuprar a irmã, filhos dele. Davi foi traído por Salomão. Salomão se deitou com as filhas de Davi. Ele fala assim, o Senhor já te perdoou, mas aquilo que você fez escondido com a mulher de Urias, vão fazer com as suas mulheres diante de todo Israel. O próprio filho fez isso. Ele diz, o Senhor já te perdoou, você não vai morrer, mas o bebê que Batseba está esperando, seu filho, esse vai morrer. Davi chora, veste pano de saco, rasga as vestes, jejua, chora. E o que acontece? Ele diz, Deus, por favor, não leva meu filho. Mas dessa vez Deus diz, não, ele vai morrer. Então, querido, o pecado foi perdoado, mas Deus está dizendo, cara, existe uma consequência. O seu pecado, ele traz uma legalidade, ele traz consequências para a sua vida. Quando a gente olha, por exemplo, para Saulo foi o perseguidor da igreja. Eu olho, querido, eu entendo que Deus escolheu Saulo, porque ele sempre acreditou que estava fazendo a coisa certa. Jesus tem aquele encontro com ele na estrada de Damasco, e Jesus diz para ele, vá para a cidade até que alguém vá orar por você. Deus levanta Ananias vai para ele, as escamas caem dos olhos, ele está ali 3 dias em jejum, sem comer, sem tomar água, aí cego. E aí ele recebe uma palavra profética, e a primeira palavra profética que ele recebe, está lá em Atos capítulo 9, versículo 16, esse profeta diz para ele, você é um vaso escolhido. Uau, perseguir a igreja, a gente só é um vaso escolhido. Mas ele continua dizendo assim, eu estou aqui para te dizer como te importa sofrer pelo evangelho. E o que Paulo foi? Perseguido, chicoteado, surrado, apedrejado. Então, querido, existe uma necessidade de entender o caminho de volta e abraçar as consequências. Tem consequência, e quando tem consequência, você fica quieto e fala, Deus me ajuda a fazer o que eu preciso fazer. No caso de Moisés, Deus falou, cara, você vai fazer o caminho de volta, você vai subir e vai ficar 40 dias, existia ali uma restituição. Por quê? Olha só, vá comigo para Êxodo 31.
Êxodo 31, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Vá comigo um pouquinho para frente, Êxodo 32, versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: as tábuas tinham sido feitas por Deus. Então Deus não só escreveu, mas a Bíblia diz que Deus lavrou as pedras também. E o que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Então isso aqui é na primeira vez. Agora olha na segunda. Vá comigo um pouquinho para frente de volta. Êxodo 34, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 pedras, talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras. Dessa vez quem estava talhando? Moisés. E nelas escreverei, primeiro Deus diz, nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas, bois deverão passar diante do monte. Assim Moisés lavrou as 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e subiu ao Monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Um pouquinho para frente agora, o 34 mesmo, versículo 27. Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer nada e sem beber água, e escreveu nas tábuas da aliança os 10 mandamentos. Então, irmão, o processo de restauração e de restituição de Moisés foi voltar, passar os 40 dias, e Deus fala: na primeira eu lavrei as pedras e escrevi. Agora é o seguinte, você vai lavrar as pedras. Eu fico imaginando, eu não fui para Israel ainda, mas o pessoal que vai e sobe no Monte Sinai, alguém já subiu aqui? Samuel umas 25 vezes, diz que é hard a subida lá, né? Não é mole. Agora imagine para o velhinho subir com 2 tábuas de pedra, irmão. Deus fala: você vai subir com as pedras, e quando você estiver lá, você vai escrever agora os 10 mandamentos. Então a gente precisa entender que o nosso processo de restauração, existe uma restituição, irmão. Essa restituição, ela pode ser financeira, emocional, espiritual. A gente teve o privilégio de pegar vários jovens que se converteram e tinham filhos já. Eu lembro de um jovem especial que tocou tanto o meu coração, porque eu acompanhei a história dele de perto. Ele, antes de se converter, tinha engravidado uma moça, nasceu um garoto disso. E quando eu falei com ele, fazia assim 1 ano que ele não viu o menino. E ele começou me dizendo assim: pastor, mas quando eu fiz isso, pastor, eu não sabia qual era a vontade de Deus, eu não sabia que eu estava pecando. Eu falei: cara, mas você tem um filho não lá atrás, você tem um filho agora, então você tem que fazer o caminho de volta, você tem que restituir essa criança emocionalmente, você tem que voltar a ser pai. Ele não dava pensão, sabe aquela coisa de uma noite? Parece até que a mãe do garoto se sentia meio culpada, tipo: eu não vou impor esse peso para você. Falei: não, cara, você vai ser pai, você vai pagar a conta, você vai dar pensão para esse menino, você vai amar ele, você vai estar presente no aniversário. E esse cara, eu não lembro que cidade que era, uma cidade do Nordeste, e ele voltou embora, inclusive, porque ele foi restaurando com o filho, foi acompanhando cada visita, cada viagem, e chegou uma hora que ele falou: cara, eu preciso voltar para morar perto do meu filho.
Sabe o que é isso? É entender que uma restituição precisa ser feita. Não é, ó Deus, me perdoa, ó, não devia, engravidei, então ficou no passado agora, no mar do esquecimento. Não, cara, existe uma dívida. Pastor, eu devia pra caramba, mas agora o Senhor me perdoou, e todas as minhas dívidas foram encobertas pelo sangue do Cordeiro. Ou coisa ruim, vai pagar o que você deve. Eu já peguei gente, participei, não fiz sozinho, que tinha condenação na justiça, irmão, que matou gente, tinha, como que chama o negócio de prisão? Luana, me ajuda? Como que é? Mandado de prisão. A gente falou, cara, você vai ter que se entregar. Sabe o que é isso? Assumir a culpa, fazer o caminho de volta e restituir. Eu tenho uma conta a ser paga. Sabe que a Bíblia fala de um encontro que Jesus teve com Zaqueu, que era o coletor de impostos. Esses homens eram imorais, roubavam o povo. Quando esse cara tem um encontro com Jesus, ele percebe o que está acontecendo, ele fala, mestre, eu vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres, e se de alguém eu roubei alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. Sabe o que é isso? É entender o caminho de volta. Eu vou voltar e vou fazer certo. A Bíblia diz assim, aquele que mentia, não diz assim, pare de mentir. A Bíblia diz que aquele que mentia, não minta mais e... Alguém lembra? Diga a verdade. Então não é só parar de mentir, irmão. Eu preciso entender e abraçar esse processo. Em último lugar, é necessário que você complete a missão, seja ela qual for, como marido, como pai, como homem de Deus. Quando Moisés desce da primeira vez do Monte Sinai, ele não cumpre a missão. Qual era a missão dele? Levar o mandamento e a lei de Deus para o povo. Você entende isso? Agora, olha só, existe um detalhe aqui muito interessante. Eu lembro que o pastor Luciano Subirac me mostrou isso. Eu quero que você vá comigo para Êxodo 34, 29. Êxodo capítulo 34, versículo 29. A partir do 29, a palavra diz assim: aqui Moisés está descendo pela segunda vez. Ao descer do Monte Sinai com as tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu, repita comigo, transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe havia dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Então olha só, a Bíblia fala que nessa segunda vez que Moisés desce do Monte Sinai, ele não traz só os 10 mandamentos, mas que ele traz todo o mandamento que Deus tinha dado para o povo. Então os judeus acreditam que, inclusive, quando Moisés teve esses 80 dias mergulhado na presença de Deus, que Deus ditou a maior parte do Pentateuco para Moisés. Eu acredito isso. Por quê? Que, por exemplo, Moisés descreve com detalhes o Gênesis, e ele não estava lá. Então o que eles acreditam? Que Moisés não recebeu só a tábua dos 10 mandamentos, mas recebeu o maior conteúdo da lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômios. Então quando Moisés volta, ele completa, ele faz a missão completa, ele entrega o mandamento, ele repassa tudo aquilo que Deus tinha dado para ele. Mas existe mais uma coisa muito interessante aqui, porque a presença que Deus manifestou no Monte Sinai, da segunda vez, era igualzinha à primeira, não tinha diferença. Moisés não ficou dias a mais, ele jejuou nas 2 vezes, só que quando ele desce pela segunda vez, o rosto dele resplandecia. O que não aconteceu
na primeira. Agora, qual era a diferença? E o pastor Luciano Subirá, ele diz uma coisa muito interessante aqui. Ele fala, cara, a glória de Deus se manifesta não em pessoas que acham que são perfeitas, mas em pessoas que entenderam um processo de restauração e santificação. Talvez houvesse um orgulho no coração de Moisés na primeira vez, a ponto de ele falar, esses caras são pecadores, eu sou santo, e pegar as tábuas e quebrar. Mas quando Moisés desce da segunda vez, o coração dele estava contrito, quebrantado, e acontece algo especial aqui no meio, entre uma subida no monte e a outra. Quando Moisés está no processo de restauração, antes de subir pela segunda vez no monte, Deus chega para ele e fala assim, Moisés, eu tenho me agradado de você, o que você quer? E é muito interessante, que mesmo Moisés tendo ficado 40 dias já, mergulhado na presença de Deus, quando Deus chega para ele e fala assim, me peça alguma coisa, o que você quer? Sabe o que Moisés pede? Ele pede assim, eu te peço que me mostre a sua glória. E a resposta de Deus, para mim, tem uma chave aqui. Eu quero que você vá comigo para Êxodo 33. Versículo 18. A palavra do Senhor diz assim, então Moisés disse, peço-te que me mostres a tua glória. E olha a resposta de Deus. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade. Repita comigo, bondade. E diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei, repita comigo, misericórdia. De quem eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão. Repita comigo, compaixão. De quem eu quiser ter compaixão. Então quando Moisés fala para ele assim, Deus me mostra a sua glória, Deus fala, tá bom. Ele diz, sabe o que eu vou te mostrar? Bondade, misericórdia e compaixão. Vá comigo um pouquinho para frente, Êxodo 34, 5. A palavra do Senhor diz assim, então o Senhor desceu na nuvem e permaneceu ali com ele, e proclamou o seu nome, o Senhor, e passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso. Olha o que ele fala, compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado, contudo não de seus pais até a terceira e quarta gerações. Imediatamente Moisés prostrou-se, rosto em terra, e adorou, dizendo, Senhor, se de fato me aceitas com agrado, acompanha-nos o Senhor, mesmo sendo este um povo obstinado, perdoa a nossa maldade, o nosso pecado, e faze de nós a tua herança. Faço com você uma aliança, diz o Senhor, diante de todo o meu povo, farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo no mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Então o homem que começou quebrando as tábuas da aliança de raiva, acaba dizendo, Senhor, compassivo, misericordioso, paciente, guarda esse povo. Então, querido, é um desafio para nós ter esse equilíbrio entre entender a graça e a misericórdia de Deus, que é estendida a todo aquele que decide assumir o pecado, fazer o caminho de volta, restituir o que foi perdido. Então, entre quem assume isso, que Deus é compassivo, é misericordioso, que Ele aceita de volta, que Ele começa de novo, e ao mesmo tempo um Deus santo, justo e juiz, que trará a consequência para aquele que não quiser se submeter a isso.
Então, queridos, desde a semana passada eu tenho sentido assim um peso no meu coração sobre ensinar a igreja, sobre a importância da família, da santidade. Eu acho que todos vocês sabem o quanto a gente tem esperado um mover especial de Deus para esse tempo. Há 2 anos mais ou menos eu tenho pregado. Eu acredito que 2023 é um ano de uma virada espiritual muito grande. Eu vi essa semana um vídeo do Low Engle, que é o cara que escreveu o DNA do Nazireu e alguns dos livros de jejum que a gente tem ali, e ele estava falando exatamente isso. Meu coração saltou quando eu vi ele falando que esse é um ano especial, que ele acredita que Deus está pronto para romper algo, e inclusive, se eu não me engano, ele faz um jejum anual de 40 dias que começa, se eu não me engano, dia 22 de abril, é isso, né? 22, né? Dia 22 de abril. A gente vai atualizando vocês, a gente vai desafiar a igreja, a gente estar nisso. E querido, não existe processo de avivamento, de despertamento, sem um caminho de arrependimento primeiro. De fevereiro agora, né? Isso, de 22 de fevereiro a de abril, 40 dias. A gente eu provavelmente vou trazer uma palavra falando sobre jejum aqui antes disso. A gente quer preparar você e te ajudar para estar pronto para isso. Mas eu estou com o meu coração cheio de expectativa. Irmão, a hora é agora. Conserta a sua vida. Santifica a sua casa, seu casamento, seus olhos, sua vida. A gente está aqui para ajudar você. A gente está aqui para ajudar você. Eu já soube de coisas que aconteceram durante essa semana e como isso toca o meu coração. Eu costumo, todo mundo sabe que eu viajo muito pregando. Quando você vai na igreja dos outros, normalmente você não vai descendo sarrafo e pregando contra pecado, mas quando Deus fala para eu ir, eu soco a bota mesmo. Eu falo que se lasque tudo. E toda vez que isso acontece, irmão, durante a semana, esses pastores me ligam, falam: Farley, cara, parece que virou do avesso aqui de tanta confissão de pecado e adultério. E eu fico pensando, que bom que a igreja é sua, não é minha. Mas o que toca o meu coração é o poder que a palavra tem, irmão, de convencer. O poder que a palavra tem de convencer, de trazer para a luz aquilo que está oculto, que está escondido. Então eu quero que você entenda, esse é um domingo de ceia, essa não é uma mensagem de condenação, essa é uma mensagem de vida, essa é uma mensagem de esperança, de graça, de favor de Deus, de restauração. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor meu Deus, nós te agradecemos pela sua palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus bondoso, compassivo, misericordioso, paciente. Nós te agradecemos porque o Senhor nos ama a ponto de ferir seu filho, Senhor. O Senhor nos ama a ponto de dar seu filho para ser açoitado, ferido, envergonhado, rasgado, furado em favor de nós e por amor de nós, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o teu Espírito da graça
nos toque, Senhor, meu Deus, nessa noite, Senhor. A Tua palavra fala que é o Teu Espírito que nos convence do pecado e nos conduz ao arrependimento, e eu te peço que o Senhor faça essa obra entre nós. Eu clamo aqui por restauração das famílias, Senhor. Em nome de Jesus, que toda mentira do diabo, dizendo, olha, se você mostrar a verdade, nunca mais ninguém vai acreditar em você. Se você falar a verdade, nunca mais você vai ter ministério. Se você falar a verdade, as pessoas dessa igreja vão desprezar você. Toda mentira do diabo caia por terra em nome de Jesus. Uma das palavras que nós recebemos muitas vezes aqui é que nós seríamos como uma caverna de Adulão, e nós receberíamos aqueles que estão endividados, feridos, magoados, aqueles que estão com a vida torta no pecado, mas esse é um lugar de restauração, de salvação. Senhor meu Deus, eu clamo por vida, eu clamo por arrependimento genuíno, eu clamo por convencimento do pecado, eu clamo por santificação nas casas, Senhor. Que o Senhor nos leve para esse lugar de reconhecermos, Pai, que nós somos pecadores e que nós precisamos da Sua graça, Pai. Que toda mentira seja desfeita, Senhor. Toda mentira seja despedaçada, que o Senhor toque, Pai, toda dureza do coração, toda alma contaminada, ferida, enganada, Senhor. Pai, Espírito Santo de Deus, os pais que têm ocultado o seu pecado, e isso tem contaminado os filhos, Senhor, eu clamo por restauração, eu clamo por vida. Espírito Santo de Deus, santifica a nossa casa, Senhor, santifica os nossos olhos, santifica as nossas mãos, santifica as nossas empresas, santifica, Pai, as nossas finanças, Senhor. Espírito Santo de Deus, mexe conosco, Senhor, traz para a luz, Senhor, a verdade, aquele pecado, como Davi fala, que seca os ossos, Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Santo como Tu, puro como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Querido, peça ajuda para o Senhor, para que você ande em verdade. Fala, me ajuda, Jesus, me ajuda a ter coragem, me ajuda a confiar não só no Seu amor, mas no amor da igreja. Santo como Tu, puro como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como Tu, manso como Tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é o dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim.
porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem esse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim, coma do pão e beba do cálice. Querido, quando Jesus disse que nós deveríamos fazer isso e anunciar o sacrifício de Jesus, além de anunciar a morte do Senhor, isso faria com que a igreja, toda vez que se reunisse, lembrasse daquilo que é a base, que é a essência da nossa fé, que é o Filho de Deus, que se fez carne e morreu em nosso lugar. Ele deu o seu sangue. Então não existe pecado que o sangue de Jesus não possa purificar. O sangue dele é o sacrifício que foi feito uma vez por todas de forma perfeita. Então, se o perdão não nos alcança, não é porque o sangue de Jesus é incapaz, mas porque a gente está rejeitando a oferta que nos foi proposta. Senhor Jesus, nessa noite nós celebramos, Senhor, não só o seu sacrifício, a sua morte, mas nós celebramos a sua vida, nós celebramos o seu sangue que nos purifica, que nos lava, Pai, que arranca de nós o pecado, Senhor, porque o Senhor levou sobre si as nossas iniquidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor arrancou de nós o pecado, Senhor, para que nós pudéssemos viver em santidade. A sua graça não só nos oferece o perdão dos pecados, mas ela, com o teu Espírito, nos oferece a capacidade de não sermos mais escravos do pecado, mas de termos uma nova vida em santidade, como 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12 diz: nós somos uma nova criatura no Senhor, uma nova identidade de vida. E nessa noite nós celebramos a sua vida em nós, nós celebramos e festejamos a santidade, e nós declaramos que nós somos livres aqui para viver de forma santa, pura, porque o Senhor vem buscar uma igreja assim, sem ruga, sem mácula. Nos santifica, Senhor, nos santifica, nos revela essa verdade, que o teu sacrifício é perfeito, Senhor. Nós consagramos a Ti esses elementos da ceia, Senhor, e nós celebramos a sua vida, Jesus. Queridos, eu quero te dar, faz um tempo já que eu não faço isso, eu sei que a gente tem muita gente nova na igreja, eu queria só te dar algumas orientações. A gente não espera todo mundo, como é costume de algumas igrejas, para todo mundo colocar o pão e o cálice na boca. Por que esse costume começou? Quando Paulo fala para os coríntios, ele diz que eles não esperavam uns pelos outros para comer. Mas o que ele está falando é um contexto, e ele diz assim: olha, alguns chegam e se fartam a ponto de se embebedar, e outros ficam sem comida. Então, quando ele diz de não esperar uns pelos outros, ele não estava dizendo que todo mundo tinha que pôr o garfo na boca no mesmo tempo, mas ele está dizendo: todos precisam comer. A ceia simboliza a comunhão, o sacrifício de Jesus e a unidade que nós temos no sangue de Jesus. Então ninguém ceia sozinho, a gente ceia junto. Mas faz muito mais sentido a gente fazer um grupo de 4, 5, 6, 10 pessoas e a gente ceiar ali juntos, do que esperar todo mundo botar o pão ao mesmo tempo na boca. Então você vai pegar seu pão, seu cálice, você vai procurar alguém, você não deixa ninguém sozinho, você junta seus filhos, sua família, não deixa ninguém sozinho, chama outras pessoas para cearem com você, porque a ceia fala disso. Outra coisa, a gente dá ceia para as crianças. Eu cresci numa igreja que, eu lembro que uma vez estavam varrendo a igreja e acharam um pedacinho de pão que saiu, ficou num cantinho. Cara, aquele pão foi tratado quase assim como um pedaço da carne de Jesus mesmo. Nossa, não toca, meu Deus, é um pedaço da ceia, vamos guardar, perguntar para o pastor o que fazer. Irmão, não é isso que a gente acredita.
Não é a ceia que é santa nossa, a Bíblia diz que nós somos santos. Agora, por outro lado, muitas vezes se banaliza a ceia. Então tem gente que acha que a ceia é tão... Na verdade é uma doutrina católica, a doutrina da transubstanciação, que acredita que o pão vira carne de Jesus mesmo, e proíbem as crianças de ceiar. Agora, qual é o sentido disso? A primeira ceia que aconteceu foi no Egito, e as famílias jantavam e comiam juntas. Você consegue imaginar a família se juntar para a ceia de Páscoa e trancar as crianças no banheiro? Fala, não, fica aí, porque é muito espiritual a ceia. Irmão, é uma janta, uma festa. A Bíblia diz que o reino do Senhor pertence aos pequeninos. Nós vamos tirar as crianças disso. Agora o que a gente faz é não ir para um outro extremo, que é banalizar. Então nós chamamos os nossos filhos, inclusive eu vou dizer, quando eu liberar você vai pegar seus filhos do departamento infantil, nós chamamos as crianças e nós explicamos para elas o que a ceia significa. Isso simboliza o sacrifício de Jesus. Jesus nos salvou e Jesus vai voltar, e um dia a gente vai comer com Ele na mesa dele, e a gente está celebrando aqui, comendo junto e lembrando disso. Você entende? Amém? Então a gente senta só lá embaixo, né? Tem aqui também? Então tem aqui em cima, lá embaixo. Você pode sair do seu lugar, pegar o pão, o cálice, se juntar enquanto nós adoramos. Quando a ceia acabar, você já está abençoado, liberado para ir para sua casa. Que você tenha uma semana incrível, abençoada. E quinta-feira a gente está aqui metendo louco, em nome de Jesus.